Gente, se eu disser para você que um chinelo revelou um pecado que está destruindo famílias, grupos pastorais, movimentos, comunidades, amizades antigas, você acredita no que eu estou dizendo para você? Porque hoje a gente não briga mais só por política, a gente não briga mais só por futebol, a gente briga por causa de trocadilho, por uma frase fora de contexto, por um comentário. E a Bíblia já tinha diagnosticado isso com muita precisão. O problema não está no pé, nem no direito nem no esquerdo nesse caso aqui. Está aqui, ó, na língua. E antes de você pensar assim, isso aí é coisa de internet, deixa eu te dizer uma coisa muito importante, olha só. Isso é coisa do coração, gente. Isso é coisa aqui interna, que a gente precisa parar um pouquinho para poder refletir e tomar a melhor atitude em relação a tudo isso que está acontecendo. O escândalo não é a propaganda em si, é o que a gente causa por causa dela. Você viu a polêmica recente aí em torno de uma propaganda do chinelo, não vou falar aqui a marca, um monte de gente reagindo, atacando, defendendo, cancelando, outros debochando, e de repente, o que era só uma frasezinha, uma frase que a gente ouve várias vezes por aí no trocadilho, vira guerra. E agora, sem entrar no mérito da marca, do artista, do lado A, do lado B, tá? Eu quero fazer uma pergunta espiritual para você. Bem direta. Presta muita atenção. Quando você digita com raiva, você acha que é só opinião? Ou você percebe que pode ser pecado isso? Porque na prática, gente, a internet virou um lugar onde a gente se sente autorizado a, muitas vezes, humilhar quem discorda de nós, de fazer piada com as pessoas, de espalhar, inclusive, suspeitas, sem nenhuma prova, de destruir, por exemplo, reputações, muitas vezes com aquele famoso eu acho que, e aí a gente solta algo assim. Isso tem nome na Bíblia. É uma língua sem freio. Sim. E aí eu quero que você entenda isso comigo. São Tiago, na sua carta, ele fala sobre uma faísca que queima como uma floresta. E se você quer ter a clareza para pensar essa situação, aí está um texto bíblico mais do que atual. A língua é um fogo. São Tiago, no capítulo 3, no versículo 6, ele fala isso. E Tiago, inclusive, diz que a língua é pequena, mas ela se gaba de grandes coisas. E ele vai comparar a língua a 3 coisas simples, gente. Um freio, que controla um cavalo, um leme, que governa um navio inteiro, e uma faísca, que incendeia uma floresta inteira. Abre lá, Tiago, capítulo 3, dos versículos 3 a 5. É fantástico. E aí a gente precisa traduzir isso para o nosso tempo, gente. Um comentário, como um comentário pode incendiar um grupo, uma pastoral, uma família, uma amizade, como um print muitas vezes pode arruinar um relacionamento, uma simples insinuação pode destruir a vida de uma outra pessoa. E o mais simples e o mais assustador é isso. Tiago diz que a mesma língua que louva a Deus, ela pode ser aquela que é capaz de amaldiçoar o irmão, capítulo 3, versículos 9 e 10. E você já percebeu como é possível a gente, às vezes, sair da missa, né? E lá no carro já, indo embora para casa, a gente destruir alguém com palavras? Isso é exatamente o ponto que eu quero trazer com você, diante de toda essa confusão, tá? E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente precisa aprender com ela. Quando a gente olha, por exemplo, para aquilo que Jesus trabalha. Gente, Jesus, que é o nosso mestre, é o nosso Senhor, ele, nesse tema, não fica na superfície. Ele diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Mateus capítulo 12, versículo 34.